Bom dia a todos. Bom dia, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião pública, mais um estudo. Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir transmitir ao vivo por conta da instabilidade da internet, mas a reunião vai ser gravada para a gente assistir posteriormente e mandar para os nossos amigos também. A nossa página de hoje vai ser lida pelo nosso irmão Paulo. A leitura da página é a prece.
do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 150. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que lhe dirijam os braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida. Situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Senhor Jesus, Mestre querido, muito amado, obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar aqui na Sociedade Espírita Ana Viana, reunidos de mente aberta, coração aberto, para ouvirmos do irmão que aqui estará, através dele, os seus ensinos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Então, gente, vou pedir para vocês lembrarem de botar o celular para vibrar, para não acontecer nenhum incidente. O nosso tema de hoje é Psicoterapia de Jesus, com o nosso irmão Rafael Valente, se quiser sentar na mesa, do Centro Espírita Nosso Lar. Para eles, nossas melhores vibrações. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Já começamos com aguilhão, né? Mas a doutrina espírita é consoladora. A gente já, acho que todos já ouviram que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Esses enigmas,
dessas complexidades que nós vivemos, né? As montanhas russas, que a gente vai navegando e dali nós vamos retirando, vamos agregando o melhor que nós podemos, mas tudo com o tempo. Eu vou fazer uma pergunta que não precisa responder, só pensar. Existe projeto para nós? Deus tem um projeto para nós? Com certeza, Deus tem um projeto muito bem elaborado, com a finalidade que nós venhamos a alcançar a paz que tanto procuramos, a felicidade que nós desejamos, que por enquanto está confusa na nossa mente. Nós a confundimos com a matéria, o espírito, e no decorrer do tempo nós vamos alcançando, porque o Pai também vai nos colocando no trilho, para que a gente possa alcançar. Desde o início foi assim. Com Abraão já foi assim. Começa a promessa com uma posteridade, uma nação, uma terra, não é isso? Mas não antes de passar a nação que seria levantada por ele, abençoada, no nome de Abraão, passar pelo Egito por 400 anos de aguilhão, de escravatura, sofrimentos e dores. Aí nós perguntamos, mas por que isso aconteceria com uma nação? 400 anos. Mas também tinha a promessa que depois esse povo se levantaria, ia orar, ia clamar, ia suplicar e seriam atendidos. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele comenta sobre essa nação. Ele fala do exílio, dos exilados de Capela, que foram aportar a nossa terra, mas como uma consequência de dificuldades que eles tiveram muito grande de se adequar em Capela e continuar a sua trajetória. Então vieram vários espíritos, na verdade tipo grupos de espíritos bem específicos, vieram fazer moradia nova na terra, reiniciar um trabalho que eles não conseguiram completar, que eles tiveram dificuldades. Mas isso também tem um propósito. Vêm os espíritos que seriam decaídos, vamos dizer assim, para ajudar outros espíritos ao mesmo tempo que eles se recuperam. Então, há aí duas razões, uma solidária, uma oportunidade e a outra solidária. Então, eles vieram e começam o trabalho. O povo hebreu, que foi tido como povo hebreu, esse povo estava mais adequado para falar das coisas de Deus, como o monoteísmo. Eles estavam mais avançados, porém eram os mais orgulhosos, eram os que tinham mais dificuldade no sentimento. Por isso sofreram o aguilhão como consequência, e foram vários aguilhões, porque eles sofreram com várias guerras que eles tiveram que participar, sendo que perdendo essas guerras. Não que eles provocassem a guerra, mas outros povos os fizeram cativos por várias vezes. São aguilhões.
aguilhões que está estimulando a um movimento diferente do que eles estavam fazendo com seus sentimentos. Se achavam melhores do que todas as nações, queriam a separação, não queriam que ninguém se aproximasse deles, queriam ser uma nação absoluta, abençoada por Deus, a única. Os outros não serviam para nada, eram gentios, e isso precisava mudar. Porém, eles também tinham algo de bom, né? Além da adoração a Deus, os princípios religiosos, isso eles eram implacáveis e são até hoje. Desde o início também, quando Deus levanta Moisés para poder coordenar esse povo e fazer toda uma estrutura social, colocando Deus como o primeiro nas vidas de todos daquela nação, né? Mas logo no início dessa organização de Moisés, Jesus é anunciado como quem viria para fazer uma diferença, para trazer uma ajuda. Já em Deuteronômio capítulo 18, ele já fala que fará um novo concerto e que colocará as leis na boca desse novo profeta. A ele ouvis. Moisés fala isso. A ele ouvis. Né? Que a nação até hoje tem dificuldade de ouvir Jesus, não aceitaram muito bem Jesus. Mas já lá desde o início. Então tiveram vários anúncios da vinda de Jesus. Mas por que Jesus deveria vir? Jesus deveria vir, é fácil a gente compreender, porque nós, em nação geral, temos dificuldade de lidar com a situação do amor, da evolução espiritual. Então, mais anúncios vieram. Interessante isso, muito, eu fico maravilhado, porque é muito tempo antes, né? Vem Jeremias e fala um novo concerto, que um novo profeta colocará as leis na mente e no coração do homem. Não mais aquele ritual. Nós estamos chegando nesse tempo, já chegamos nesse tempo. Depois Isaías pronuncia 700 anos antes, né? Que viria um Salvador, o Messias. Aí ele fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, o consideramos castigado de Deus, por Deus atingido e afligido. Ou seja, o entendimento, não teria logo o entendimento de quem seria esse Jesus, porque ele viria a ser crucificado depois. Então, poxa, o Messias foi crucificado. É como se fosse uma derrota, mas não era uma derrota, era uma vitória. Também ele diz assim, o mesmo Isaías nesse tempo, há 700 anos antes: que diz vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda de Deus. Então estava chegando os anúncios da vinda do nosso querido Mestre Jesus, para poder colocar em ordem aquilo que estava confuso, aquilo que estava se enveredando para a parte material. Porque até então o ser humano só adoraria a Deus se ele tivesse recompensas. O ser humano até hoje ainda há
uma ideia das recompensas de Deus. Eu vou à casa de Deus porque eu serei recompensado. Mas não é assim. Não é dessa maneira. É pelo amor que nós vamos alcançar nossa felicidade. Aqui é tudo efêmero. Aqui fica tudo, nem um pozinho, nem mesmo o cheiro das águas nós vamos levar para o outro lado da vida. As compensações são outras. Porém, nós, a humanidade, toda a humanidade, tem dificuldade de lidar com a situação e sofre e tem uma dor muito grande, porque nós somos uma sociedade que temos uma variedade de provas e ainda a expiação. A expiação é um conceito de que se nós estamos relutando, como se falou do aguilhão, se nós estamos relutando, não queremos a transformação, não conseguimos enxergar, não é que não queremos, não é o caso de má vontade, é o caso de nós não entendermos. Então, se é utilizado as dores como um aliado para nos chamar a atenção para uma nova forma de olhar a vida. Além disso, nem todas as provas, por mais dura que seja, ela seja uma forma para poder trazer sofrimento para nós. Não. Muitas delas são pedido nosso mesmo, porque conforme a gente vai compreendendo, conforme a gente vai entendendo a dinâmica, a vontade do Pai, o projeto que Ele tem para nós, ao chegarmos do outro lado da vida, desencarnamos, chegamos do outro lado da vida, percebemos, nossa, errei feio, estava totalmente fora do eixo, não é nada disso, mas a espiritualidade, o amor de Deus, com essa fraternidade, faz com que nós nos estimula, nos dá um ensejo, vai fazendo as deixas para que a gente, entendendo, a gente mesmo venha solicitar o tipo de prova que a gente quer passar. E que ao chegarmos à Terra, de novo, ao retornarmos, muitas das vezes o esquecimento faz aquele sentimento que é ainda latente dentro de nós se volte e repetimos os mesmos erros, porque não ainda desvencilhamos do sentimento. Aquele sentimento precisa ser desvencilhado, precisa ser desmontado, uma nova construção precisa se realizar dentro de nós. Então Jesus chega à Terra, Jesus nasce na Terra, encarna, e já dando uma lição para todos nós. Primeiro, de humildade plena. Jesus, quando nasceu, não tinha um quartinho todo cheio de flores, um berço maravilhoso, as roupinhas. Jesus não tinha nada disso. Não é isso? Conta-se a história que Jesus nasceu numa estrebaria, simbolizando que não havia lugar também na terra para Jesus, porque a mãe vai procurar o hotel, não tem mais nada. Mas como é que vai ser? Olha, o que tem ali tem uma estrebaria, tem uns bichinhos, a gente pode dar um jeitinho e o seu filho pode nascer ali. Olha, que era o Messias.
era aquele que vinha trazer uma mudança no mundo, que ia impactar todos os corações de uma maneira maravilhosa, a ponto de todos os 4 cantos da terra conhecem Jesus hoje. É a pessoa mais falada de Jesus. Nasceu na estrebaria, o pai vai, pega Jesus, faz ali também outro simbolismo, é tudo muito lindo, maravilhoso, né? Porque pega uma manjedoura, que é onde os animais se alimentam, onde bota o alimento para o animal. José vai lá, arruma com uma palha, deve ter colocado um paninho, uma coisa assim, né? E fez da manjedoura um berço, que depois Jesus toma o título de pão. Então ali Jesus foi embalado e uma miríade de anjos, de espíritos superiores, e os espíritos são anjos, está lá em Hebreus, o próprio Paulo já fala nisso. Os anjos são espíritos, e uma miríade deles contempla Jesus, anuncia a 3 pastores que vão lá, que fazem a visita, que veem, que olham e testemunham. Imagina esses pastores hoje, imagina na espiritualidade, pensando, né? Nossa, eu vi o Messias, eu vi ele nascido ali na manjedoura. Deve ser um contentamento muito grande de todos os espíritos que trabalharam ali com Jesus, né? Enfim, Jesus nasce, o seu nascimento já tem um simbolismo lindo, nos motivando a nos desprendermos. Não é debochar da terra, não é menosprezar a terra, não, a terra é uma maravilha. A terra é uma oficina de trabalho para todos nós, é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade para esse povo hebreu que veio exilado. Imagina, né? Fracassamos, mas tem um lugar que nós podemos nos recuperar. Imagina isso. E tem mais, podemos recuperar ajudando outros a se levantar, né? Porque nós devemos muito a esse povo, nós devemos o carinho a esse povo, porque eles introduziram, eles organizaram, eles sofreram por causa disso também, né? Através do sofrimento deles, a gente olha para eles assim, meu Deus, que povo forte, que povo ajudado, né? Porque eles também tinham leis de caridade. Por exemplo, eles tinham uma lei de caridade que é interessante. Após a colheita das fazendas, porque era todo mundo fazendeiro, né? Eles abriam, deixavam um tanto de alimento nas suas propriedades, e eles abriam, uma vez por ano, eles abriam as suas fazendas para quem quisesse entrar e se alimentar e pegar o que precisasse pegar. Eles tinham jubileu, eles tinham várias formas de devolver. Por exemplo, uma pessoa comprava uma terra, as terras eram todas sagradas para eles, né? Então, se alguém precisasse vender a terra, 7 anos depois, teria direito, se tivesse o dinheiro para de novo retomar a terra. Olha, eu te paguei X na terra, eu quero a terra de novo. Então, é sua terra, não me pertence. Então, era uma forma fraterna de continuar, de ter a solidariedade, de devolver aquilo que não pertenciam a eles. Então, tinham coisas boas também, porque a gente às vezes olha para o povo hebreu, para o povo judeu, a gente olha para os sacrifícios que tinham, mas a gente não entende que aquele era um tempo que eles precisavam passar. Eles só entendiam daquela maneira, porque outros povos faziam coisas bem piores. Outros povos queimavam seus primogênitos no altar, para agradar a Deus, achar que estava agradando a Deus.
Então, ali eram animais que depois iriam deixar de fazer, como é o caso de depois de Jesus. Tem antes de Jesus e depois de Jesus, que já não necessita fazer, realizar muitas coisas que eram feitas. Mas aí Jesus cresce e ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério também, tem um simbolismo também que eu acho lindo, que foi no casamento, né? Que todos nós lembramos que ele transforma a água em vinho, quando no meio da festa, acaba o vinho. O vinho tem uma representatividade do Espírito Santo, o vinho da alegria. Então, Jesus começa o seu ministério, que também dá a entender que é uma festa para o seu ministério de casamento com a humanidade. Jesus está iniciando o processo de trazer para nós a mensagem reconfortadora, a mensagem de transformação. Jesus vai falar de amor, Jesus vai falar de solidariedade, Jesus vai falar de benignidade, de fraternidade, de compaixão, de misericórdia. Ele vai implementar um novo método de olhar para o nosso próximo, a ponto de dizer que toda a doutrina, todas as profecias e o mandamento fica pequenininho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a vida não é fácil. Jesus começa a escolher os seus discípulos, porque ele ia também colocar na mão de outras pessoas, ele ia dividir o trabalho. Então, ele começa com Pedro, André, depois Tiago e João, e assim vai, ele escolhe 12. Esses 12 discípulos que seriam apóstolos no futuro, eles imediatamente entenderam a proposta de Jesus? Não entenderam a proposta de Jesus imediatamente. Cabia a Jesus prepará-los. Mas o tempo também não era muito. Então, ao mesmo tempo que Jesus ia trabalhando, ia preparando, ia trabalhando, ia mostrando como deveria ser, ensinando. Muitas das vezes, ele tinha uma particularidade com um, conversava com um, conversava com outro. Porque cada discípulo tinha uma natureza diferente. Por exemplo, Pedro tinha uma certa explosão, né? Pedro tinha uma certa explosão. João era chamado filho do trovão. Será por que João e Tiago eram chamados filho do trovão? Eram irmãos, né? Tiago maior e João. Por que eram chamados de filho do trovão? Porque também tinha explosão, não aceitava, não queria aceitar determinadas situações. Natanael, diz que Natanael uma vez estava só. E aí um fariseu pegou o seu mestre, come com os estropiados, falou umas bobagens para ele assim. Ele quis justificar, mas aí esse fariseu denegriu a imagem de Jesus. Ele quase avança, não avançou, se conteve e foi reclamar com Jesus. Olha, não dá para segurar essas ofensas. Mas Jesus fala para ele: Natanael, não é assim. A planta que resiste, a árvore que resiste, vem um vendaval e arranca. Então não adianta força, não é pela força que nós vamos implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus é um reino de amor, é reino de paz. Essas pessoas precisam compreender. Então Jesus conhecia bem a natureza, as matrizes
que formavam a personalidade das pessoas, porque elas vinham daquele pensamento lá de trás, das conquistas. Como hoje na nossa sociedade a gente luta para mostrar que não são as pessoas em condições sociais que são as pessoas felizes. Há muita tristeza nos bastidores sociais do trabalho, há muito sofrimento, muita depressão. Até hoje era assim também, foi assim também quando Emmanuel ainda era Publio Lentulus. Ele tem um encontro com Jesus, mas ele era uma pessoa considerada superior, era um senador, não podia nem estar no meio do povo com aquela pessoa chamada Jesus. Imagina isso, né? Mas ele vai procurar as escondidas. E quando ele se depara com Jesus, ele percebe aquele magnetismo amoroso, aquela força espiritual. Ele não entende, mas aquilo penetra no seu âmago. E ele ali se debruça diante de Jesus sem conseguir dar uma palavra. Somente lágrimas. Por quê? Porque a dor era profunda naquela autoridade, naquela pessoa que tinha capacidade de prender, de soltar, de revogar leis. Tinha uma dor imensa, uma incompreensão, achava que a esposa tinha traído, não conseguia concatenar a mente diante daquela tribulação que ele estava passando, daquele equívoco. O orgulho muito forte. E muitas das vezes, quando a gente está nas condições financeira, alta sociedade, esse orgulho não se abate, ele ao contrário, ele toma mais força. E quando a doutrina do Cristo sempre combate o egoísmo e o orgulho. Então os seus discípulos também tinham dificuldades. Até o final, até a crucificação, tem um processo, né? Para todos nós. Tiveram para eles, mas para nós também tem esse processo. A gente vem à casa espírita, a gente faz as leituras em casa, a gente ouve a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Fraternidade, a gente busca, é isso? Mas vai chegar um momento que nós não vamos buscar, nós vamos entrar na atmosfera de Jesus. Por enquanto nós estamos buscando, tentando entender como aqueles discípulos faziam. Eles andavam atrás de Jesus, mas de vez em quando eles entravam em contradição, né? Tem um caso que eu gosto eu lembro desse caso, eu fico pensando. Eles estavam discutindo quem era o maior. Eles vinham atrás de Jesus na frente só ouvindo, né? Sabendo de tudo que está acontecendo lá atrás, né? E eles estavam ali atrás, não, porque eu que sou maior, não, porque é aquela coisa de quem de nós será o maior? Aí Jesus pega, dá uma parada. O que vocês estavam conversando ali atrás? Não, Senhor, é porque a gente estava discutindo para ver quem era o maior. Quem era o maior? Me traga uma criança. Aí põe a criança, olha. Aquele que tiver como uma criança simples, inocência, todo esse requisito da criança, esse vai ser o maior. Esse será o maior. Então, a gente vai percebendo a psicoterapia de Jesus, a maneira de Jesus ensinar. Ele não impunha, né? Quando a mulher adúltera chega
à sua frente para que os fariseus colocassem Jesus numa situação de decisão para poder pegar Jesus, agora ele vai dizer que é para apedrejar, ou então é ele que vai ser apedrejado, porque ele vai infringir a lei de Moisés. Eles eram muito fortes com a lei, seguiam a lei, né? Quer dizer, seguiam a lei para os outros, né? Não para si, porque nenhum homem foi levado ao apedrejamento por ter causado aquele mesmo dano que ela estava sendo julgada por adultério. E Jesus fala, se alguém, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Todos os anos, às vezes mais de uma vez, aquele povo ia ao templo, fazia um sacrifício para cobrir os seus pecados. Todos se julgavam pecadores. Então Jesus faz também essa pegadinha com eles. Aqueles que não tiverem pecado, joga a primeira pedra. Os anciãos saem primeiro e depois os outros, porque eles faziam sacrifício para cobrir o pecado. Não era para acabar com o pecado, era para cobrir, porque todos os anos ia ter que repetir. Então, mulher, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te ocorra algo pior. É uma maneira de ensinar, tem consequências. Jesus está falando de consequências. Então é a forma que Jesus trabalhava. Começou com João. João começa a preparar o caminho lá no Rio do Jordão, lá nas margens do Jordão. Ele fazia o quê? O batismo pela água. Não é isso? Onde a pessoa mergulha, a ideia, né? Mergulhou, a consciência limpa-se a consciência e o corpo, também para não praticar mais os pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que adultera não adultera mais. Isso João. Quando vem Jesus, João fala o quê? É preciso que eu diminua e que Jesus cresça, que também tem um simbolismo para a gente. É preciso que nós venhamos a diminuir, sabe? Baixar nossa bola. Para quem vem a crescer através dos ensinamentos que nós estamos tendo, Jesus crescer em nós. Cada dia mais a nossa personalidade se parecer com a personalidade de Jesus. Porque nós tivemos um mestre presente na nossa vida, que deixou os ensinamentos, mas que transitou entre nós e praticou tudo que ele falava. Eu estou aqui falando, mas eu preciso também praticar. Eu também sou uma pessoa que estou em crescimento. Preciso me desvencilhar de problemas que eu sei que eu tenho, porque também é importante que nós venhamos a nos conhecer, saber quem nós somos, saber o que aperta, onde aperta e machuca, quando nós tratamos sempre com o outro. O outro é mais importante do que nós. A gente precisa colocar isso na cabeça, precisa pensar nisso todos os dias. O outro, o próximo. Por mais que esse próximo, às vezes, traga algum desconforto para nossas vidas, mas esse desconforto é justamente o que a mensagem falou, as dificuldades que vão fazer com que nós venhamos a nos elevar. Então, a doutrina cristã, unida à doutrina dos Espíritos, é uma doutrina que ela te dá um esclarecimento e a gente vai entendendo a forma do médico Jesus tratar de nós. Porque ele vem falar também, nas bem-aventuranças, por exemplo,
no momento que ainda não estava clareado, mas que tinham muitas dores e Jesus vivia com aquelas dores. Jesus, quem procurava Jesus, normalmente ele atendia a todos. Ele atendia a Nicodemos, como atendeu Públio Lentulus, como atendeu Simão, né? Foi na casa do Simão jantar, mas ele atendia a todos. Mas como entender? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aflitos, imagina isso, uma aflição terrível. Aquele povo estava sofrendo submisso a Roma. Era uma tristeza, deveria ser uma tristeza aquilo, porque pelos filmes, o que a gente vê, hoje, por exemplo, a guerra, o que está acontecendo na guerra, a gente já vai imaginando o que era que aquele povo estava sofrendo. A humilhação, porque existe dor e existe sofrimento, né? A dor dói a carne, não é isso? Mas o sofrimento, ela vem dessa coisa da humilhação, sabe? Você ter que se submeter a coisas que são erradas, que não são certas, e que você e sua família estão sofrendo por causa de uma nação que sobrepunge a outra. Não é isso? Então, como entender? Jesus está falando de futuro. É o futuro. Vocês estão sofrendo agora, mas depois vocês vão colher os frutos, porque ninguém sofre para sempre. Um dia o sofrimento acaba, a prova acaba, a expiação acaba. Depende da nossa resignação, depende da nossa tolerância, que a gente tem força, nós temos força e habilidade que ainda não descobrimos. Nós temos uma força íntima muito forte, muito grande. Nós somos filhos de Deus. Fomos criados por um Pai maravilhoso. Nós temos o DNA, está dentro de nós. Porque quando as pessoas perguntam, eu falo, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, se ele é como um campo que tinha lá um ouro, né, que tinha lá um tesouro, e a pessoa vai lá, vende tudo que tem e compra aquele campo, esse campo está dentro de nós. Nós só precisamos nos desvencilhar de alguns contextos que nos prendem, que impede da gente fazer o mergulho nesse reino. Nós temos amor latente. A medida do nosso amor a gente não sabe hoje, mas ele é grande. Ele só precisa ser despertado. Ele não vai ser despertado de hoje para amanhã, ou de hoje para amanhã, agora, amanhã eu já amanheço uma outra pessoa. Não, é um processo. Vai doer, vão pisar no pé e a gente vai calar. Vamos ser despedidos do trabalho, daqui a pouco a gente arruma outro trabalho. Às vezes as coisas não vão bem em nossa casa, mas não é só por causa daquela pessoa que se relaciona com a gente, depende de nós também, depende de um ceder, de outro ceder, para que as coisas vão bem. Estamos no cadinho de aprendizagem, que temos todas as possibilidades de vencer, porque temos instrução. Nós temos instrução, nós temos pessoas que dão testemunho, né? A gente vê a vida de Chico Xavier, né? Desde o início não foi fácil, desde pequenininho foi morar com a madrasta, e ela trazia muito desconforto para ele, e ele conseguiu superar. Nós temos Divaldo, nós temos Francisco de Assis, nós temos muitas pessoas. Nós temos Haroldo Dutra,
que teve, se você for ver a vida de Haroldo, é impressionante, é interessante. Então nós temos testemunhos, temos pessoas que dão testemunho para nós, que nos motiva, não, eu posso parecer com ele, porque assim a gente olha para um e para o outro. E também temos a responsabilidade de saber que outros estão olhando para nós também. Isso é importante a gente entender, porque nós também somos modelo para outro. Então, é uma comunidade solidária. E a gente entendendo a nossa responsabilidade, a gente também vai se sentir mais importante. Eu estou andando com Jesus, eu quero caminhar da forma que Jesus caminha. E Jesus, psicoterapeuta, de uma forma carinhosa e amorosa, para nos ensinar o amor, porque Jesus sabe que o amor é a única maneira que nós temos de alcançar essa felicidade. Amélia Rodrigues fala assim aqui, ó, eu vou ler, eu gosto dela dessa. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferia para os seus discípulos, auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança a construção de novos comportamentos. Ninguém pode apagar certas recordações e condutas ancestrais, arquivadas nos recessos da memória, mas as pode substituir, passando a proporcionar conduta desejável. O amor não tem limites e sempre sai vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Em razão do seu amor inefável, tornou-se escultor de almas, começando o mistério com os discípulos arraigados às tradições habituadas ao revide e ao ressentimento, sensíveis às agressões e à vigilância. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, muito importante, que serve, que se dedica e que olvida o mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Foi dessa maneira que na última ceia, tomando de uma toalha e de uma bacia com água, ajoelhou-se e pôs-se a lavar os pés dos discípulos, aturdidos, que tentaram recusar-se a essa máxima doação. E quando Pedro lhe disse: "Nunca me lavarás os pés", respondeu-lhe Jesus: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo." Mais tarde, quando Judas o beijou, consumando a traição, ele que o conhecia muito bem, que sabia das suas carências afetivas e das suas frustrações, retribuiu o crime, chamando-o de amigo. Imagina isso, gente. Quem na história da humanidade que se lhe possa equiparar? Somente pelo amor o homem será salvo. Ele o asseverava aos companheiros surpresos. O amor é o pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças, alterando para sempre o comportamento moral e social da vida humana. Eu vou ficar por aqui com essa mensagem. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência de vocês ouvirem. Que Deus nos abençoe.
Falar sobre Jesus é sempre maravilhoso, né, gente? Dá um conforto muito grande, né? Por vezes ali me emocionei, falei, caramba, que sorte a gente tem, né, de ter esse governador tão amoroso. Muito obrigada, Rafael. Então, gente, agora a gente vai passar uma música, né, em homenagem ao nosso amigo, não é isso? E se vocês conhecerem, quiserem cantar juntos. Viu? Você e a Irmanete. Eu sempre sou, toda vez que eu vou no nosso lar, eu sinto tanto carinho de vocês, viu? Obrigado. Tanta vibração maravilhosa naquela casa, né? Deus ama tanto vocês, né? Então, isso é só uma pequena homenagem, tá? A vocês, pelo carinho que sempre apoia o nosso pedido, e o carinho com que eu sou acolhida naquela casa sempre, viu? Homenagem muito pequena, muito singela, né? Obrigado. Princípio verdadeiro. Moisés trouxe aliança, Jesus mostrou a luz e nos legou o amor. Exemplificou, cumpriu sua promessa, trazendo o Espiritismo, o Consolador. Kardec, a confiança na codificação, colocou a fé de frente com a razão. Chico, grande obreiro, Bezerro, ceareiro da unificação. Asas do progresso, eros do amor, levantando fé, nos falam da verdade, que é o Espiritismo. O Consolador. Moisés trouxe aliança, Jesus mostrou a luz e nos legou amor. Exemplificou, cumpriu sua promessa, trazendo o Espiritismo, o Consolador. Kardec, a
confiança na codificação. Diante da razão, Chico, grande obreiro, bezerro ceareiro da unificação. Bezerro ceareiro da unificação. Essa música é do nosso querido irmão Vanderlei Pires. Vanderlei Pires, irmão de Giovanni, né, uma turma grande lá. Então ele nos ofereceu esta música para gravação. E eu sou muito grata a Vanderlei. Muito obrigada a todos. Obrigada a você por essa grande homenagem. Você falou pequena? Que homenagem, eu sou muito grata, sou gratíssima. Meu Deus do céu, obrigada, te amo. Te amo, te amo. Obrigada. E no fim a gente que ganha o presente, né? Eu acho que esse é lindo demais, né? Com certeza. Então, gente, indo para o finalzinho da nossa reunião, tem alguém novo na casa pela primeira vez? Qual é o seu nome? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Nós temos um trabalho de atendimento fraterno, caso você queira, ou cada um de nós, né, precisarmos conversar, desabafar um pouco, reatar nossas dúvidas, né? A gente tem a Gleise e a Rosângela para nos auxiliar, tá bom? Tem algum recadinho para a gente dar hoje? O teatro, né? Bárbara está aí? Bárbara, vem falar do teatro. Ela vai vir junho de 17. Bárbara vai dar notícia do teatro para a gente, tá? Depois você coloca, Diego, tem aí? Tá? Depois você coloca, tá? Vai lá. A gente também precisa ver. Oi, gente, bom dia. Dia 17 de junho está chegando. A gente vai ter a nossa peça com a equipe de teatro Amor, Luz e Arte. Vai ser dia 17 de junho. A peça vai começar a partir das 18 horas. A gente já está com os ingressos reservados, então eu acho que o pessoal já pode ir reservando ingresso para não ficar sem ingresso, tá, gente? Então já vai, quem quiser pode falar comigo ali depois da reunião, né, que a gente já está reservando. O ingresso é R$25, mais 1 quilo de alimento que vai ajudar na campanha do quilo da Casa na Viana, tá bom? Então, depois da palestra, é só falar comigo que é bom já ligar o alerta, tá? Que já tem bastante ingresso reservado, então para não ficar sem ingresso, é melhor já ir reservando, tá bom, gente? Então o nome da peça é Moradas do Pai, né? A morte não é o fim, né? A gente tem até um videozinho, né, para passar, para a gente ter uma noçãozinha, né, sobre a peça, né? Um pouquinho um resuminho da peça. É uma peça muito legal, né? Eu já tive a oportunidade de ver. Eu queria dar um recadinho também para quem tem criança, quem quer e não vai poder vir por causa disso, pode trazer que eu me disponibilizo de ficar com as crianças, né? Eu já assisti a peça, eu me disponibilizo de ficar com as crianças também, para vocês poderem assistir a peça, tá bom? Então, obrigada, pessoal. Bom dia para vocês.
prestigiar, né, gente? Vai ficar passando aqui no telão as nossas tarefas, as obras que a casa tem. Se vocês puderem contribuir ou quiserem trabalhar, né, em alguma dessas tarefas, logo abaixo tem o nome do responsável, tá? Procurando cada um deles, a gente consegue trabalhar mais, né, em prol dessa casa que tanto nos oferece. Vamos agora para o nosso momento da prece final. Após a gente terminar a nossa prece, vamos pedir que todos continuem em oração e em silêncio, né, agradecendo e pedindo pelas suas demandas, e que os tarefeiros, né, possam se dirigir à Câmara do Passe. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e sintonizar com esses tarefeiros amigos dessa casa de amor e de esperança. Te agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, de estarmos aqui nessa casa, aprendendo um pouco mais sobre o Espiritismo, essa doutrina que tanto conforta nossos corações. Te agradecemos, Senhor, imensamente por vir nessa vida tendo a oportunidade desse conhecimento. Te agradecemos, Mestre, por todas as obras dessa casa, por todo o trabalho que tem nos dado, por todo o exemplo, por toda a compreensão. Agradecemos aos nossos mentores e aos nossos amigos espirituais por estarem diariamente ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando a termos melhores escolhas de palavras, de pensamentos e de sentimentos. Pedimos, Mestre, que a Tua luz ilumine sempre os nossos caminhos, ilumine sempre os trajetos que a gente vai escolher na nossa vida. Pedimos, Senhor, que sejamos luz e amor por onde quer que a gente passe, Mestre. Que a gente possa levar os ensinamentos dessa doutrina para todos os nossos irmãos, amigos, familiares, amores, para que eles possam ver, através do nosso exemplo, do nosso sentimento, esse amor que nós sentimos quando estamos na casa. Pedimos, Mestre, por todos os irmãos que sofrem, que se encontram passando por dificuldades, aqueles que estão nas ruas, Senhor, sem ter o que comer, sem ter uma casa, um teto. Pedimos para aqueles irmãos que nesse momento se encontram abandonados nos hospitais, nos asilos, nos presídios, por aqueles enfermos, Senhor, nos hospitais, e por todos os profissionais da área de saúde que têm que lidar diariamente com essa dor, com esse sofrimento. Pedimos, Mestre, que cada um de nós possa ser luz e levar luz a esses irmãos que sofrem um pouco mais do que a gente. Te agradecemos, Mestre Jesus, imensamente por todo o carinho e por todo esse amor que tem nos dado. Pedimos pelo nosso país, pela nossa nação, pedimos pelo planeta Terra, Senhor, que possamos ter mais consciência e cuidar mais dos nossos irmãos, dos nossos animais e da nossa natureza. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora, para todo o infinito sempre. Que assim seja, graças a Deus.